Fortes chuvas provocam deslizamentos e mortes no Rio de Janeiro. O que os deputados têm feito na Câmara Federal em relação ao rompimento de barragens? E o ministro Sérgio Moro vai ao Congresso apresentar a lei anticrime. Agora, no Jornal Super News. Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta quinta-feira, 7 de fevereiro. Depois da onda de calor, as chuvas se intensificaram aqui sobre a região sudeste e provocaram fortes temporais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nessa noite de quarta-feira, 5 pessoas foram vítimas das fortes chuvas no Rio. De acordo com o Jornal do Brasil, a Avenida Niemeyer, na zona sul da cidade, ficou interditada nos 2 sentidos. Os impactos da chuva por lá são frequentes. A ciclovia Tim Maia, que já foi atingida em 2016, foi afetada novamente e agora rompeu novamente com as chuvas de ontem. A ciclovia é utilizada pelos cariocas para lazer e também como meio de transporte. Ela liga os bairros do Leblon a São Conrado. Outras vítimas das enchentes e enxurradas estão sendo procuradas nos locais onde houveram deslizamentos. Na região do Vidigal, houve deslizamento de terra e muitos relatos de quedas de árvores. 2 ônibus foram atingidos. A Prefeitura do Rio de Janeiro orientou que as pessoas que moram em áreas de riscos procurem abrigos. E nesta quinta-feira, continua chuvoso no Rio de Janeiro, mas a partir de amanhã a previsão é de que o tempo fique nublado, parcialmente nublado na cidade. As temperaturas caem, chegam a 34 graus de máxima no Rio de Janeiro. Ainda chove bastante no restante da região sudeste nos próximos dias. As chuvas se espalham por Minas, Espírito Santo e Estado do Rio e também no interior de São Paulo, em alguns locais com previsão de chuva acima de 75 milímetros. Foi atualizado ontem pela Polícia Civil a relação das vítimas identificadas na barragem Córrego do Feijão. Até o momento, 134 pessoas foram identificadas entre as vítimas, no total de 150 mortos e 182 pessoas que ainda estão desaparecidas. Isso de acordo com a última utilização das equipes de resgate no local. A Delegacia de Polícia Civil em Brumadinho está com horário ampliado de funcionamento das 8 da manhã até a meia-noite, exclusivamente para o recebimento de ocorrências e informações ligadas ao rompimento da barragem de Córrego do Feijão. Os demais serviços relacionados a trânsito e posto de identificação permanecem em seus horários normais, que é de 8h30 ao meio-dia e de 2 da tarde até as 6h30 da noite. A unidade funciona na rua Eurico de Oliveira Porto, no centro de Brumadinho, no número 60. No próximo bloco, o que os deputados federais têm feito em relação aos últimos rompimentos de barragem aqui no país. Nós voltamos em instantes. Prezada Dona Ana, às vezes ficamos tão ocupadas que nos esquecemos que alguém precisa de nós. Oi. Vamos cuidar da leitura, tá? Eles ganharam a partida. Fim. Muito bem, Miguel. Obrigada. Vanessa, agora você. Na praia aprendemos sobre as marés, os tesouros que o mar traz à praia. No mundo em evolução. Vanessa, meus parabéns! Mamãe! Ao ajudar minha filha a ler, você tornou-se a heroína dela. E a minha também. Faça uma diferença. Passe adiante. Segunda.
Os motores vão rugir. Bom, ele parece ótimo. Esse motor é de 865 polegadas cúbicas. E a adrenalina vai ficar no ar. Não tem nada como o som, o cheiro e a velocidade desses carros. Só aqui você tem todos os carros dos seus sonhos. Isso dá a sensação de estar num carro de macho. Segundas de carros. No History. Estamos de volta com o jornal Super News. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho motivou a apresentação de diversas propostas à Câmara dos Deputados no início do ano. A nova tragédia ambiental e humana faz lembrar o rompimento das barragens em Mariana, em novembro de 2015. E agora nós vamos conhecer algumas dessas propostas que passaram pela Câmara dos Deputados. É o que você vê agora na reportagem da TV Câmara. Novembro de 2015. A barragem das mineradoras Vale e Samarco, próxima à cidade histórica de Mariana, se rompe, causando o maior desastre ambiental registrado no Brasil e matando 19 pessoas. Uma comissão externa de deputados vai ao local e vê as cidades de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues totalmente submersas na lama. Na volta, os deputados apresentaram propostas para evitar novos desastres. Um dos projetos de lei estabelecia a Política Nacional de Segurança de Barragens. O objetivo principal era fortalecer a prevenção e a gestão de risco de desastres. A proposta foi aprovada em 2 comissões, mas parou na de Minas e Energia, onde não foi apresentado relatório. Outro projeto equiparava os rejeitos de mineração depositados em barragens a resíduos perigosos. A proposta foi rejeitada pelo então relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Essas substâncias, para você, vamos dizer, evitar que as pessoas entrem em contato, você tem que impermeabilizar o fundo dessas represas ou dessas áreas. Portanto, quando você impermeabiliza, você não tira o líquido, então ele fica com um volume maior. E na época das chuvas, isso ficaria com um volume muitíssimo maior. Um terceiro projeto permitia que as multas fossem aumentadas em até 100 vezes o valor máximo da época, no caso de desastres ambientais. A Comissão de Meio Ambiente chegou a aprovar um texto substitutivo, mas junto com diversos projetos, inclusive um do Senado, a proposta ainda precisa passar por outras 3 comissões e pelo plenário. Para o ex-deputado Arnaldo Jordi, que foi relator dos projetos, a situação é revoltante. Não foi à frente nenhum deles por conta da interdição do lobby das grandes empresas. É uma vergonha, é criminoso, é covardia do Estado brasileiro assistir, principalmente depois de Mariana, há 3 anos atrás, toda essa tragédia, que é quase um crime doloso, porque era previsível, não se pode falar disso de acidente, porque isso tudo era previsível, foi debatido. O relator da Comissão Externa de Mariana avalia que, na época, o desastre foi tratado como exceção e aposta que agora vai ser diferente. Quando acabou aquele momento de convulsão popular, realmente a comissão se desmobilizou. A Vale fez pressão sobre muitos deputados e realmente muito do que a gente propôs não foi adiante. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que aconteceu com Mariana não vai se repetir em Brumadinho. Mais de 3 anos se passaram desde Mariana. Foi preciso um desastre com perdas humanas dezenas de vezes maiores para que o assunto voltasse ao debate. No primeiro dia de atividade parlamentar do ano, um dos pedidos protocolados na Câmara foi o de uma CPI para investigar a tragédia de Brumadinho. É uma CPI que tem o nome de CPI de Brumadinho, porque vai começar pelas investigações em Brumadinho, mas com possibilidade de se estender aí por todo o país onde há esse tipo de barragem. Esse tipo de crime não pode mais acontecer. Eu trabalhei rapidamente para coletar as assinaturas, tenho mais do que o suficiente, são mais de 200 já para a apresentação dessa comissão parlamentar de inquérito e ela está entre as primeiras a serem apresentadas aqui na Câmara. O atual coordenador da Frente Parlamentar do Meio Ambiente vai apresentar novos projetos. Estipular um prazo, não apenas para proibir novas barragens a montantes, como era o caso dessa, mas em especial estipular um prazo para que sejam descomissionadas as barragens a montantes já existentes. O que significa descomissionar? Desfazer. Então é fundamental ter um prazo para isso, porque senão nós estaremos esperando o próximo crime, portanto,
que novas vítimas sejam feitas, isso é inaceitável. O vice-presidente da bancada do agronegócio, que defende tornar as regras de licenciamento ambiental mais flexíveis, diz que o desastre comprovou o fracasso do sistema atual. O rompimento dessa barragem é uma demonstração clara que o processo de licenciamento nosso é frágil e não funciona. Ele é demorado, ele é caro, ele é lento e não funciona quanto aplicado. E no próximo bloco, o juiz Sérgio Moro apresenta o projeto de lei anticrime ao Congresso. Nós voltamos em instantes. O menino poeta, não sei onde está. Procuro daqui, procuro de lá. Tem olhos azuis ou tem olhos negros? Parece Jesus ou índio guerreiro? Tralalalali, tralalalá. Mas onde andará que ainda não vi? Nas águas de Lambari, nos reinos do Canadá? Estará no berço brincando com os anjos, na escola travesso rabiscando bancos? O vizinho ali disse que acolá existe um menino com dó dos peixinhos. Um pescou por pescar, um peixinho de âmbar coberto de sal, depois o soltou, outra vez nas ondas. Ai, que esse menino será que será? Certo peregrino passou por aqui. Conta que um menino das bandas de lá furtou uma estrela, tralalilalá, a estrela num choro, o menino rindo. Porém, de repente, menino tão lindo subiu pelo morro, tornou a pregá-la com 3 pregos de ouro nas saias da lua. Ai, que esse menino será que será? Procuro daqui, procuro de lá. O menino poeta quero ver de perto para me ensinar as bonitas coisas do céu e do mar. É natural fazer escolhas. Pense. Explorar o desconhecido não é deixar toda a bagagem para trás. Ao contrário, é possível levar tudo o que é importante. Escolha o novo. Combat Fishing. Aventure-se. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo. De fazer acontecer. E de não fazer nada. De guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Estamos de volta com o Jornal Super News. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou ontem a proposta da Lei Anticrime a deputados da Frente Parlamentar de Segurança Pública na Câmara dos Deputados, que tem um total de 247 integrantes. O texto oficial ainda não foi enviado ao Congresso para aprovação. O projeto do ministro Sérgio Moro busca coibir corrupção, a criminalidade e crimes violentos. Ele afirmou que o governo tem a disposição de dialogar ao máximo para melhorar e aprovar a proposta. E a orientação do governo é o diálogo. Entre as alterações estão o endurecimento do cumprimento de pena para os crimes considerados mais graves, como roubo, corrupção e peculato, que pela proposta passa a ser crime em regime inicial fechado. A proposta também conceitua organizações criminosas e prevê que seus líderes e integrantes que sejam encontrados com armas iniciem o cumprimento da pena em presídios de segurança máxima. Ainda de acordo com o ministro, boa parte da violência do Brasil está associada ao crime organizado, que se serve de pagamento de vantagem indevida para buscar impunidade. Muitos homicídios estão relacionados aí ao crime organizado, disputa de tráfico, em assassinato de dependentes químicos que não conseguem honrar suas dívidas. O crime organizado também é uma fonte de corrupção,
de agentes que deveriam combatê-lo. Claro que é uma minoria, mas isso acontece, acabam corrompendo para buscar impunidade. E, por outro lado, a corrupção também esvazia os recursos públicos necessários para enfrentar o crime organizado e o crime violento. A audiência foi concorrida. Alguns deputados ouviram as explicações de pé, mas a presença maciça não deve ser confundida com rapidez na aprovação. A matéria é complexa, é profunda, tem um grande alcance e nós teremos que fazer uma boa discussão para conseguirmos formar a maioria aqui na casa. Reunião proveitosa na medida em que é apresentado um projeto, cujo projeto não foi ainda formalmente avalizado pelo governo, mas foi consistente de uma figura como ele, respeitada como é, vir aqui ao Congresso para iniciar esse primeiro debate. A oposição não foi convidada, mas também esteve lá. A agenda do Estado policial gera uma cortina de fumaça para não gerar tanta discussão as medidas impopulares. O apoio que tem para essa agenda é para disfarçar todo o desconforto que tem com a pauta e com a agenda econômica, em que eles são altamente minoritários na sociedade brasileira. Essa edição vai ficando por aqui. A partir de amanhã e na próxima semana eu tiro alguns dias de folga aqui no jornal e você acompanha algumas entrevistas já exibidas aqui no jornal Super News e reportagens especiais durante esse período. Até mais! Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé,